Salve pessoal! Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como fazer um autotransformador isolado. É um transformador que transforma 220 volts em 127 volts ou 127 volts em 220 volts, tá bom pessoal? Aqui no canal eu já tenho um vídeo onde eu ensinei como fazer um autotransformador, só que eu fiz o autotransformador comum, tá? O transformador não isolado, ele usa as duas bobinas interligadas uma na outra, então ele é um transformador que não é isolado. Nesse aqui eu vou fazer o autotransformador isolado, que é o transformador que tem duas bobinas separadas uma da outra, né? Uma das bobinas, por exemplo, a bobina de 220 volts é separada da bobina de 127 volts. Então, se ligarmos o transformador na tensão 220 volts, a bobina de 220 volts induz uma tensão eletromagnética na bobina de tensão 127 volts, né, fazendo com que eu tenha 127 volts na saída isolado da rede, tá bom, pessoal? Ou vice-versa. Então eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer. A tensão da onde eu moro atual é 220 volts, eu preciso fazer esse autotransformador para baixar essa tensão de 220 volts para 127 volts, tá bom, pessoal? Eu posso utilizar vários equipamentos eletrônicos, desde que não ultrapasse a potência em watts desse que eu vou fazer, tá bom, pessoal? Seguindo o exemplo desse aqui, você pode fazer autotransformadores, desde os mais básicos, né, dos mais fraquinhos, até os mais potentes possível, tá bom, pessoal? O exemplo vai ser o mesmo, você pode fazer o tamanho que você quiser. Inclusive, o outro autotransformador que eu fiz é um transformador bem grande, bem robusto mesmo, que pode usar até máquina de solda nele, né? O link vai ficar aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram ver, tá bom? Então, o primeiro que nós vamos fazer, esse transformador aqui, é um transformador retirado de um no-break, tá bom, pessoal? Eu vou reaproveitar o carretel dele e as chapas metálicas dele. Então, eu vou tirar todo esse fio aqui, que era um transformador de no-break, tá bom? E aí, tirando todas as chapas metálicas, nós vamos tirar as medidas dele. Vou passar para o caderno aqui e mostrar para vocês, tanto na teoria como na prática, tá bom, pessoal? Eu vou fazer o cálculo de como nós achar o número de espira para cada volts e o número de espira total para cada bobina, e também qual fio utilizar no transformador. Nós vamos aprender neste vídeo aqui, beleza? Não se esqueça de curtir, né, e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, isso ajuda muito o canal, beleza, pessoal? Então eu vou iniciar tirando essas chapas metálicas aqui, desmontando ela, para poder nós dar início nos cálculos, tá bom, pessoal? Para tirar aqui é bem simples, né? Olha que as chapas metálicas são amontoadas uma na outra, é um do lado e outro do outro. Eu peguei um pedacinho de serra, aquelas serras de serrar metal, de cegueta, vou colocar contra uma das perninhas aqui, ó. Se a chapa tiver apregada, vocês enfiam aqui, ó, e dá uma descolada nela. E geralmente o transformador, como eu estou reutilizando, é um transformador que ele foi mergulhado em verniz, então o verniz cola ele, ó, já saiu, ó. Só de empurrar aqui, ele já saiu do lado aqui, ó. Saiu da chapinha metálica. Aqui você passa para o outro lado, vai tirar são S e Is. Aqui você vai fazer, tirou a primeira, vai ser mais fácil. Aqui você levanta essa parte aqui, ó. Levantou, aí você sai descolando ele aqui, ó. Descolou. Fácil de sair. E assim você vai fazer até tirar todas as chapas metálicas, vamos ver só. Vou tirar todas aqui, depois mostro para vocês todas as chapas já tiradas, tá bom? Pronto, acabei de tirar todas as chapas metálicas, ó. Que é essas chapas aqui, os E's e os I's, todos removidos. E é muito importante, pessoal, ter paciência na hora de remover todas essas chapas metálicas aqui, para você não danificar a chapinha metálica, ó. Tira com cuidado, mesmo que dê trabalho para descolar elas, mas é importante para que elas possam sair inteirinha aqui, na hora de retirar do núcleo aqui, beleza? É importante não danificar nenhuma das chapas metálicas, né, pessoal? Porque se faltar uma, na hora de você remontar o transformador, ele vai ficar folga, e ficando folga,
né, por falta das chapas metálicas aqui, se não tiver tudo completinha, ele vai dar vibração no transformador e não vai ter uma boa eficiência, tá bom? Então é importante que tenha todas as chapas metálicas completinha na hora de remontar. Então agora eu vou desmontar ele aqui, tirar essa fita, para nós remover esse fio aqui, né, porque esse fio aqui ele não vai ter utilidade, né, porque ele é vários pedaços de fio, então não tem como reutilizar esse fio aqui. Ele tem várias voltas de fio, né, como era um transformador de um no-break, tinha uma parte que funciona como estabilizador, então é bastante pedaço de fio que tem aqui, então não presta para reutilizar, ainda mais que esse fio aqui é de alumínio, e eu vou rebobinar esse transformador aqui com fio de cobre, tá pessoal? Então eu vou remover todo esse fio aqui e vou mostrar para vocês quando tiver o carretel pronto aqui para nós dar continuidade na fabricação dele. Pessoal, já removi todo o fio aqui, ó, o carretel já tá limpinho, desocupado. Agora, para dar prosseguimento no nosso cálculo, nós vamos iniciar tirando as medidas desse carretel aqui, para poder nós iniciar o cálculo, tá pessoal? Se você for tirar as medidas pelo carretel, você tem que medir de dentro a dentro, tá pessoal? Botar tirando do lado de dentro aqui, ó, 3,2 centímetros por 5,4 centímetros. Então, pegando essas medidas aqui, a medida de A vezes B, coloquei até aqui, ó, a regrazinha aqui. A é a largura da perninha do meio aqui, ó, que deu 3,2 vezes o tamanho do acúmulo de chapa, ó, essa é a quantidade de chapa amontoada na outra, deu 5,4. Aqui, como eu gosto de ensinar na prática, pessoal, eu vou usar aqui uma calculadora para melhor exemplificar. Então eu vou colocar aqui 3,2 vezes 5,4. 17,28. Vou anotar aqui. Olha aí, pessoal. Esse aqui é o resultado de A vezes B, tá vendo, pessoal? Essa aqui nós chamamos de S, que é a seção nuclear, que é a medida de A vezes B. Então é o tamanho do núcleo aqui, ó. Nós tiramos as medidas. Então você tirou as medidas. Aqui o meu é apenas um exemplo, que às vezes o seu transformador tem um tamanho diferente, então você vai usar o meu vídeo aqui como referência, como exemplo, mas você vai colocar o número do seu. Vai tirar as medidas do carretel do seu transformador, né? Vai anotar aqui e vai fazer o mesmo procedimento que eu estou fazendo aqui. Coloca A vezes B, né? Que é o número do seu aí, e vai colocar vezes, né? E aí você vai achar o tamanho do núcleo do seu transformador. Agora, através desse número aqui, nós vamos encontrar, né, a quantidade de espira por volts. E para isso, nós vamos usar uma constante, tá, pessoal? Eu vou usar a constante 48,4. O que é uma constante? A constante é um valor fixo que é escolhido no início do projeto do transformador e não muda durante o cálculo e a construção para aquela máquina específica. No transformador, a constante é um valor numérico, muitas vezes representado por G ou K, que está ligado às características elétricas e de eficiência que o transformador deve ter. Um valor de constante maior, por exemplo, geralmente resulta em um transformador que aquece menos e tem melhor rendimento, mas usa mais material, mais espíritos de fio, mas é essencial para transformadores que precisam ficar ligados por muito mais tempo, sem superaquecer. Então eu vou baixar aqui a 48,4. Nós vamos dividir, pessoal, essa constante por isso aqui, ó, por o resultado de A vezes B, que no meu caso aqui deu 17,28. Vou colocar aqui. Então vou colocar aqui 48,4 dividido por 17,28. Nós acha 2,80 espira por volt, tá, pessoal? Essa aqui é a quantidade de espira por volts, ó. Então deu aqui, a gente, quando faz esse cálculo aqui, pessoal, para simplificar mais, você só vai utilizar os 3 primeiros dígitos, tá, pessoal? Não precisa esse dígito tudinho aqui, senão você vai se embaralhar e aí vai ser mais complicado de você fazer o cálculo. Então você vai utilizar só os 3 primeiros dígitos. Então aqui 2,80, tá bom?
Então essa aqui é a quantidade de espira por volt, ó. Isso significa, pessoal, que a cada 3 espiras aqui, ó, a cada 2,80 espiras aqui, quase 3 espiras enroladas, é que vai corresponder a 1 volts. Então, para nós saber a quantidade de volts total, vou fazer primeiro para 220 volts, é só nós pegar aqui, vou pegar esses 2,80 aqui, ó, e vamos multiplicar pela voltagem que nós queremos. No caso aqui, ó, vezes, vou fazer primeiro para 220 volts. 220 volts. Multiplicando ele por 220 volts, eu vou encontrar a quantidade de espiras necessária para a primeira bobina, tá, pessoal? Ó, então quer dizer que na bobina de 220 volts vai pegar 616 espiras, 616 voltas. Vou baixar ela aqui para baixo, ó. Pronto, já anotei aqui a quantidade de espira total para 220 volts. Se eu fosse fazer esse autotransformador não isolado, pessoal, o cálculo seria diferente. Mas como ele vai ser um transformador isolado, então nós temos que fazer, no caso aqui eu fiz para 220 volts, achamos 616 espiras para a bobina de 220 volts. Agora nós temos que fazer para 127 volts. E é a mesma coisa, não precisa fazer mais nada para cá, que esse aqui é um cálculo, é um só. Agora, na hora de fazer aqui para outra voltagem, nós vamos pegar o mesmo espira por volts, que deu aqui, ó, que é 2,80 espira por volts. Vamos pegar ele aqui, 2,80 vezes, agora 127 volts, tá, pessoal? 127 volts. Olha aí, pessoal. Na bobina de 127 volts vai pegar 355,6 espira. Então vou colocar aqui embaixo. Pronto, nesse autotransformador que eu vou fazer, já sabemos que em uma das bobinas vai pegar 616 espira e na outra bobina, para 127 volts, vai pegar 355,6 espira, tá bom, pessoal? Então, já sabendo o fio total que vai pegar no meu autotransformador, agora resta-me agora saber que fio que eu vou usar para a bobina de 220 volts e qual fio eu vou usar para 127 volts nesse carretel, tá bom, pessoal? Então nós vamos fazer esse cálculo aqui agora para descobrir qual fio nós vamos colocar nele. Pessoal, para esse vídeo ficar mais detalhadozinho, né, eu sei que muitas pessoas vão querer saber, nós vamos fazer o cálculo aqui primeiro para saber qual a potência em watts que esse transformador aqui vai ficar, tá bom, pessoal? Para fazer isso é muito simples, nós vamos pegar aqui esse cálculo aqui, ó, nós tiramos a medida do transformador A vezes B, né, que é a largura da perninha por a altura do acúmulo de chapa, para descobrir a potência dele, é a seção nuclear multiplicada por ela mesma, tá bom, pessoal? Então vou pegar aqui 17,28 vezes 17,28. Deu a potência aqui, pessoal, de 298 watts, só que esse aqui é um watts bruto, né? Então nós precisamos diminuir, né, uma porcentagem dessa potência para que nós achemos a potência real, porque um transformador, principalmente esse transformador rebobinado, ele vai ter ali uma perda, né? Então aqui deu quase 300 watts de potência, mas nós vamos colocar aqui, ó, menos 20%. Note que agora ele ficou a potência real desse transformador aqui, pessoal, ó, é de 238, tá bom? 238 watts é a potência desse transformador aqui que ele vai ficar, tá? Aquela primeira potência que nós chamamos é a potência bruta dele. Mas aí, como tem as perdas por causa do acúmulo de chapa, a forma que o fio é enrolado, viu? O fio montando a outra, as folgas. Então a gente tem que tirar ali, diminuir uma porcentagem, que é as perdas que ele vai ter devido a esse rebobinamento, tá bom? Agora sim nós vamos fazer o cálculo para descobrir qual fio usar. Para isso é muito simples, tá, pessoal? Nós vamos só pegar aqui a potência em watts, né? Nós acabamos de fazer aqui. Então eu vou colocar aqui 238, tá? E vamos
dividir pela voltagem. Primeiro eu vou colocar aqui, ó, 238 dividido para 220 volts. Fazer primeiro o cálculo para 220 volts. Tá igual. Nós achamos 1,08 ampere. Como eu falei, nós vamos utilizar só os 3 primeiros dígitos, tá, pessoal? Vou escrever aqui embaixo que é melhor. Aí nós vamos lá para a tabela AWG, aí nós vamos descobrir que fio que é esse, que suporta 1,08 amperes, tá bom? Então, eu fiz agora primeiro para 220 volts. Antes de nós ir lá para a tabela AWG, eu vou fazer o cálculo para 127 volts também logo. Vou colocar aqui 238, que é os watts, né? Aí dividido por 127. Igual. Aí nós achamos aqui 1,87. Então vou colocar aqui. Pronto, já anotei aqui, pessoal. Então já sabendo a amperagem desse fio para 220 volts e também a amperagem do fio para 127 volts, agora eu vou na tabela WG e lá eu vou ver que fio que é esse aqui, para poder nós dar continuidade e fazer o bobinamento do transformador, tá bom? A tabela AWG, pessoal, é gratuita e você pode baixar ou visualizar diretamente no Google, tá? Você vem no Google aqui, ó, e digita por tabela AWG, ó. Digitando tabela AWG, aí você bota pesquisar. Tem várias aqui, ó. Mas eu gosto mais de olhar essa tabela aqui, essa azulzinha aqui, ó. Cliquei nela aqui. Ó. É que aqui quase não dá pra gente ver, mas você pode imprimir, caso você queira. Vou puxar o zoom aqui, ó. E você consegue ver direitinho. Então, aqui na tabela AWG, aqui tá falando os fios AWG. Tá falando quantos milímetros tem o fio. Tá mostrando tudo enquanto, a seção dele, diâmetro e tudo. E aqui tem a amperagem, que foi o que nós encontramos aqui agora, ó. Aqui nesse lado aqui da capacitância, capacidade, ó, em ampere dos fios. Então nós vamos procurar nessa lista aqui, que é esse número que nós encontramos aqui, ó. Vamos fazer primeiro para 220 volts, que deu aqui 1,08. Vou casar aqui, ó. Muitas vezes, quando você fizer esse cálculo, pessoal, você não vai encontrar certinho exatamente o resultado que vocês encontrou aqui. Então, quando vocês, o resultado que vocês calculou aqui, se não tiver aqui, e se não tiver na tabela WG, vocês vão colocar o número que mais se aproximar. Como no caso aqui do nosso cálculo aqui, nós encontramos 1,08, e aqui na tabela WG não está tendo, o que mais se aproximou foi 1,6. Então, vamos seguir essa linha aqui, para nós ver que fio que é esse, ó, de 1,6. E deu aqui, pessoal, o fio 20, ó. Fio 20 AWG. Aí eu já anotei aqui, pessoal, para nós saber que na bobina 220 volts vai o fio 20, tá? O fio 20 AWG. Aí, na mesma tabela, nós vamos encontrar aqui para bobina de 127 volts, que fio que nós vamos usar. A amperagem que nós encontramos nele aqui foi o 1,87. Procurando na tabela aqui, também nós não vamos encontrar na tabela aqui exatamente o mesmo resultado que eu achei no meu aqui. Então, o número que mais se aproximou de 1,87, o que mais se aproximou foi o de 2 amperes. Então, de 2 amperes, nós vamos percorrer aqui, ó. Seria o fio 19, tá, pessoal? Ó. Então, para a bobina de 127 volts, nós vamos usar o fio 19 AWG. Então aqui já sabemos quantas espiras vai pegar tanto na primeira bobina como na segunda bobina. Sabemos qual é a potência em watts que o transformador vai ficar. E agora sabemos qual fio que nós vamos usar tanto na bobina de 220 volts quanto na bobina de 127 volts. Essa aqui foi a parte teórica. Agora nós vamos para a parte prática, tá, pessoal? Que é bobinar o transformador. Eu vou pegar os fios e vamos bobinar. Como a bobina de 220 volts é mais espiras e o fio é mais fino, então eu vou colocar lá embaixo. Então eu vou bobinar primeiro para 220 volts aqui. Vou bobinar a bobina de 220 volts. Vou puxar o fio aqui, né? Vou
passar um isolante em cima, aí iniciar a outra bobina que é para 120, que é para 127 volts, com o outro fio, aí vou enrolar por cima para deixar o fio dela para o outro lado. Então vai sair 220 volts para um lado e 127 volts para o outro lado aqui. Pessoal, dando continuidade aqui no bobinamento do nosso autotransformador, né? A minha bobinadeira já está montadinha aqui, ó. Essa aqui é a minha bobinadeira artesanal, caseira, né? Se alguém tiver interesse em ver como foi feita essa bobinadeira aqui, eu tenho um vídeo no canal aqui mostrando a construção dela, tá bom, pessoal? Tem várias adaptações para vários tipos de carretel e tamanho. Aqui ainda estou fazendo um guiador de fio ainda. Vou fazer um guiador de fio automático. Não pude comprar ainda aquela pecinha lá que faz a função de vai e vem. Aí por enquanto eu tenho que guiar o fio manual mesmo, com a mão. Como eu falei, eu vou bobinar primeiro a bobina de 220 volts. Então eu pego o fio aqui, ó. Vou deixar um pedaço generoso para fora, uma ponta aqui. Coloco aqui um dessas cavas aqui que tem do carretel. Deixa uma ponta para fora, para depois emendar aquele fio lá. Aí enrola aqui no eixo, ó. Só para segurar no início. Deixei para fora aí. Vou segurar com a mão para poder guiar, né? Porque tem que distribuir por igual. Levar e trazer, né? Para que o fio possa distribuir bem as camadas no carretel, para ele não montuar muito e não pegar muito espaço, tá bom, pessoal? Nós fazemos de tudo para pegar todo o fio aqui, senão não vai sobrar espaço. Como vamos colocar na íntegra as espiras, tanto para 220 volts como para 127 volts, e aí se não distribuir bem, ele vai encher rapidamente, porque as espiras vão montar em cima da outra, né, mal montuada, e vai encher demais, não vai dar tempo de encher, antes de completar todas as espiras necessárias. Antes de iniciar o bobinamento, tem que zerar a máquina aqui, ó, porque eu já mexi nela e contou algumas espiras, então eu tenho que zerar primeiro. Deixar no zero aqui. Pronto, deixei a máquina zerada, para ela contar do início aqui. Pronto, pessoal, terminei de bobinar já aqui a primeira bobina para 220 volts, ó. Coloquei aqui, eram 616 espiras, né? Atenção, 220 volts. Aqui já completou, ó. 616 espiras. Agora eu vou cortar aqui. Aí eu boto aqui para fora aqui, igual o outro. Pronto. Tá aqui os dois fios da bobina 220 volts. Agora eu vou passar aqui alguma coisa aqui para isolar esse fio da outra bobina. Isolar no sentido que só para separar mesmo, tá, pessoal? Porque o fio, ele por si já é isolado porque ele tem uma camada protetora de esmalte, né? É o fio esmaltado. Então esse aqui já serve como isolante. Mas aí só para dar uma separada na bobina, aí eu vou colocar um papel aqui por cima aqui, para poder começar a fazer a outra bobina por cima. Pessoal, já coloquei os dois pedacinhos de fio aqui, ó, da nossa bobina de 220 volts. Eu raspei o fio aqui, enrolei nesse pedacinho de fio aqui, já coloquei as pontas para dentro, coloquei aqui esse espaguete para poder isolar, né, a ponta dos fios. Agora eu vou enrolar o secundário por cima aqui, ó, e o secundário já vai segurar eles aqui, prender, para fixar melhor o fio. Aí, pessoal, o que eu vou fazer? Como vocês puderam ver no cálculo aí, o fio necessário para enrolar aqui na segunda bobina de 127 volts é o fio 19 AWG. Como eu não tenho o fio de cobre 19 AWG, né, eu estava pensando em colocar o fio de alumínio, né? Eu tenho o fio de alumínio 19 AWG, só que o fio de alumínio, pessoal,
eu vou ter uma perda muito grande se eu enrolar ele aqui, ó, com fio de alumínio. Para eu enrolar um fio de alumínio aqui no meu transformador, para ele obter a mesma potência dele, teria que ser um fio com a bitola mais grossa ainda. Aí não ia caber a quantidade de espira aqui, ó. Então, para eu poder manter, né, a mesma potência do transformador aqui, para que ele possa ter uma boa eficiência, eu vou ter que usar um fio 19 mesmo. Então, o que eu vou fazer para poder obter o fio de cobre, né? Já que eu enrolei o primário com fio de cobre, eu tenho que enrolar o secundário também. Aí eu peguei o fio 27 AWG, eu tenho um fio de cobre 27 AWG, eu peguei 7 pernas do fio de cobre AWG, tá? O fio de cobre 27 AWG, 7 pernas dela ligado em paralelo, ó. Eu já estiquei aqui o monte que dá aqui, ó. Até naqueles balseiros lá, ó. Até naqueles balseiros lá tá o fio esticado até lá. Eu estiquei, ó. Tá esticado até aqui. As 7 pernas juntas aqui. Que essas sete pernas do fio 27 AWG, elas juntas, elas vão corresponder ao diâmetro do fio 19 AWG, tá, pessoal? Eu peguei todas as pernas aqui, pessoal, juntei. Eu raspei logo, de uma por uma. Raspei o esmalte, né? Tirei o esmalte isolante para poder eles juntar tudo e ter condutividade entre todos eles aqui. Então eu raspei antes de juntar elas, tá? Raspei o cobre logo para na hora de enrolar o fiozinho lá, esse fio aqui, ó, ele dá condutividade em todos. Agora eu juntei todos aqui, vou juntar a ponta aqui, ó, colocar aqui a ponta para fora, como eu fiz no início, deixei uma ponta sobrando. E aí eu vou guiando todos eles juntos aqui, ó. É só eu segurar todos para ficar todos juntinho e vou bobinando aqui. Já zerei aqui o contador no zero de novo, para poder nós enrolar as 355 espiras, tá bom? Pessoal, eu tenho que bobinar devagarinho assim, porque como é muitos fios, né? Aí às vezes se eu bobinar muito rápido, ele puxar muito rápido, como tem muito fio aqui junto, né? Paralelo, pode ser que eles enroscam um no outro, cria nó, e aí vai terminar quebrando fio. Por isso eu tenho que ir puxando devagarzinho para ir organizando, para ele ficar certinho assim, ó, paralelo um no outro. Aí eu vou bobinando e aí organizando os fios para que ele fique bem certinho, tá? Para ele não ficar nó ou coisa do tipo. Pronto, pessoal, eu terminei de enrolar as 355 espiras necessárias para a bobina 127 volts. Ó, sobrou um pedacinho ainda, mas aí vou enrolar só isso mesmo. Agora eu coloco aqui, ó, numa das duas cavas, deixo um pedacinho aqui, aí eu corto aqui, ó. Segurar aqui para não soltar. Olha aí, pessoal. Agora eu vou enrolar, vou pegar esses dois fios do outro lado aqui que falta raspar o esmalte, né? O esmalte isolante. Aí eu vou ligar esses dois fios aqui, ó. Aí os fios azul aqui é a bobina de 220 volts. Aí eu vou colocar esses dois fios marrom, que vai ser o fio da bobina de 127 volts. Aí eu vou saber quem é quem aqui, de cada lado. Aqui eu já raspei todos os fios, ó. Tirei o esmalte dele, agora pego o fiozinho aqui. Já desencapei. Coloco aqui nessa posição aqui, pessoal. Primeiro para fora aqui, ó. Para ficar melhor de enrolar, enrola por fora logo aqui. Tem que enrolar bem apertado.
Agora aqui, pessoal, vou colocar pro lado de dentro aqui, ó, a ponta. Dessa forma. Agora aqui tem que colocar um espaguete para isolar essa ponta aqui, ó. Passar alguma coisa aqui em cima para o fio ficar preso. E aí começar a montar as chapas metálicas. Vou passar alguma coisa para isolar aqui. Prendi aqui com a fita de fibra, ó, a linha de fibra. Agora a bobina tá pronta. Agora tô com as chapas metálicas aqui já no jeito. Aí posso colocar ele aqui em qualquer posição. E aí, para montagem, como vocês já viram meus vídeos anteriores, é bem simples a montagem. Nós colocamos uma chapa E, coloca outra chapa E do outro lado por cima dela e coloca um I. Toda vez que nós colocar um I de um lado, nós coloca a chapa E por cima. Coloca um I e coloca uma chapa, um I por cima. E assim vai trocando de lado até preencher todo o transformador. Colocando um I, coloca um I por cima. Vai para o outro lado, coloca um I, coloca um I por cima. E assim vai trocando até preencher. Como demora muito essa vai e vem, eu vou preencher todo ele aqui, aí eu volto com ele para mostrar para vocês já preenchido, tá bom, pessoal? Pessoal, quando tiver faltando uma chapa metálica aí, às vezes a pessoa diz, ah, só falta uma e não cabe mais, não tem esse negócio não, pessoal. Tem que caber todos, que é para não ficar folga, tá? Então, vocês podem colocar aqui, ó. Aí a gente vai colocar aqui, o marca-força não quer entrar. Aí vocês pegam essa mesma chapinha de ferro aqui, como eu mostrei no vídeo anterior, no início do vídeo, né, feito com aquelas ceguetas. Vocês enfiam aqui, ó, entre o carretel de plástico e a chapa metálica. Enfia aqui, ó, enfiou. Aí pega a chapa aqui, ó, por baixo dele aqui, ó. Ó como entrou fácil, pessoal. Aí ele acha o caminho, ó. Depois é só vocês puxar. Ó. Pronto. Aqui eu já dei mais um acabamento nele aqui, ó. Para evitar dar vibração nessa chapa aqui, já que eu não tenho o verniz para eu mergulhar ele, né, para ajudar a colar a chapa aqui. Aí eu coloquei uns parafusos aqui, ó. Aí ele prensou, os parafusos ajudam a prensar todas as chapas para ficar bem unida, né, e assim evitar qualquer vibração, né. Se tivesse o verniz aqui para eu colocar, era bom também colocar nos fios, né, derramar aqui nos fios aqui para ele ficar bem seguro, mas foi bobinado bem apertadinho, né, e eu acredito que não vai dar vibração nenhuma não. Então ficou um acabamento muito melhor. Para facilitar mais, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar uma tomada macho na bobina de 220 volts, já que a tensão da minha residência é 220 volts. Aí eu coloco a tomada macho para colocar na tomada 220 volts. E aonde vai sair 127 volts, eu vou colocar uma tomada fêmea aqui, ó. Aí eu posso ligar meus aparelhos que sejam 127 volts aqui na saída. Olha aí, pessoal, prontinho. A tomada macho, para ir na tensão 220 volts, e a tomada fêmea, que é para sair os 127 volts aqui, ó. Se no caso eu fosse para um lugar que a tensão é 127 volts, então eu era só colocar a tomada macho do lado aqui, do 127 volts, para ligar na rede de 127 volts, e ele ia sair 220 volts.
Como aqui é o contrário, aqui é 220 volts e eu quero saída de 127 volts, aí é só ligar a tomada máxima na tomada de 220 volts. Então vamos fazer o teste agora, pessoal. Então eu vou testar aqui, tô aqui com a minha extensão. Vou testar a tensão de saída aqui dela para vocês verem. Ó, pessoal, 220 volts. É a tensão da minha residência aqui. 220 volts. Então vamos ligar agora o transformador, o autotransformador. Liguei na bobinha 220 volts, né? Agora vamos ver quanto que tá saindo aqui, ó. Vamos introduzir aqui os cabos do multímetro para nós observar. Olha aí, pessoal, ó. 127, depois aumentou um pontozinho, deu 128. Ficou perfeito, pessoal. Perfeita a construção desse autotransformador, como vocês puderem acompanhar do começo ao fim, né? Mostrando passo a passo, tanto na teoria como na prática agora. Vocês puderam observar aí, deu certinho. Esse 1 volt que aumentou aí é apenas, né, uma pequena oscilação que tem na rede, mas ficou certinho o cálculo que nós fizemos. É importante que, se você for fazer esse projeto, que você faça exatamente como está ensinando no vídeo, tá bom, pessoal? Porque muitas pessoas têm o hábito de querer mudar alguma coisa no projeto, querer substituir, e aí depois, quando o projeto dela não dá certo, aí ela vem querer culpar quem está ensinando aqui no vídeo, né? Dizer que a pessoa ensinou de forma errada ou que não funciona de jeito nenhum o que a gente fez, sendo que a pessoa não seguiu o passo a passo, né? Ela modificou e quer que o projeto funcione. Se vocês fizer exatamente como eu ensinei no vídeo, né, seguir o mesmo exemplo, como vocês puderam ver na teoria e na prática, funciona e funciona perfeitamente, tá bom, pessoal? Aqui ele vai funcionar perfeitamente, pessoal, tanto na tensão 127 volts como em 220 volts, tá bom? Então, dá para vocês fazerem aí, caso vocês queiram, né? Não importa o tamanho do transformador. É claro que quanto menor o transformador, menos a potência dele também. Vai depender da ferramenta que você vai utilizar aí, né? Mas se você tiver a ferramenta que é muito potente, é só fazer com um transformador que é maior. O exemplo aqui é o mesmo que vocês vão seguir para fazer o autotransformador de vocês, beleza, pessoal? No meu aqui está entrando 220 volts e saindo 127 volts. Mas se na sua residência aí é 127 volts e você quer uma tensão de 220 volts, é só ligar ao contrário. Liga essa tensão de 127 volts na tomada e vai sair 220 volts aqui. Então, como vocês puderam ver, pessoal, ficou show de bola, né? Como vocês puderam observar. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse autotransformador, tá, pessoal? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito. Ative o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo. Fui.